Olá, paz do Senhor para a sua vida. Quem é a pessoa certa para você se casar? Se você for solteiro, se for casado, compartilhe com os solteiros, porque você não precisa mais desse dilema, dessa situação. É um dilema que os jovens moços e moças têm. Como saber a pessoa certa? Primeiro, nós precisamos entender uma coisa. Não existe uma pessoa escolhida, não existe uma pessoa própria para você, que se não for ela, ninguém mais servirá. Existem pessoas mais apropriadas a você. Eu disse pessoas, por quê? Porque com certeza não existe só uma pessoa no mundo para você e que se ela morrer você está perdido, não poderia casar mais. Por exemplo, alguém quando fica viúvo é casado com uma mulher ou um homem de bem, uma pessoa que se entende como a pessoa certa, a pessoa correta, e depois fica aquela pessoa boa, morre, e aí você, se for a única pessoa que combine com você, então você não poderá se casar novamente. Mas segundo a Bíblia, o viúvo tem todo o direito de casar outra vez, igualmente qualquer jovem que nunca se casou. Mas como saber a pessoa certa? Ainda essa semana me fizeram esta pergunta no WhatsApp. É difícil responder, porque aquele que está à procura de alguém, que está à procura de uma pessoa para se relacionar, nem sempre está disposto fazer algumas observações que depende de tempo, depende de circunstâncias, depende do momento em que você diz, a partir de agora eu vou observar, eu sei quem eu quero para a minha vida, e eu vou observar, vou tentar encontrar na pessoa alguém que tem essas características. Segundo, a pessoa que é perfeccionista, vai ser difícil encontrar alguém que lhe agrade, porque sempre vai ter alguma coisa que desagrade a ela em alguém. Aliás, se você é perfeccionista, tome muito cuidado, porque poderá ficar o resto da vida sozinho. E se casar com alguém que você achar que é a pessoa certa, você poderá se separar por causa da sua mania de perfeição, tá? Então, assim, existe pessoas mais apropriadas e existe pessoas menos apropriadas. Pode ser por questões religiosas, por questões sociais, culturais, psicológicas, raciais. Cada um tem a sua escolha. Você tem o direito de escolher as características que deve ter em alguém que você pretende se relacionar no matrimônio. Mas é preciso entender, tem que existir as coisas básicas e comuns da vida do ser humano, desse ser que quer se relacionar seriamente. Precisa no outro ter coisas que lhes são comuns um ao outro. Ser igual, não existe um homem igual ao outro, não existe uma mulher que é igual ao homem nesse sentido de relacionamento. Mas existe a probabilidade de conciliação, mesmo com as suas diferenças. Então vamos lá. É preciso olhar para o jugo, no sentido, você não pode se comprometer com a pessoa que é de jugo desigual a você. Quando se fala de jugo desigual, no campo religioso, logo entende da religiosidade. Mas isso que eu estou dizendo para você não é algo que serve apenas para quem é religioso, até para as pessoas, duas pessoas descrentes, precisa fazer essa observação. Você
gosta de alguém, se relaciona com alguém, quer casar com alguém, precisa entender sobre o jugo desigual. A desigualdade extrema, a desigualdade, as diferenças. Não vai encontrar alguém que é igual a você, mas é preciso ter um equilíbrio nessas diferenças. Então vamos lá. Como um cristão, jugo desigual na sua fé, você vai analisar que os seus princípios são diferentes. Seu caminho, suas propostas, seus planos, a sua vida, sua maneira de pensar, de agir, de comprar, vender, viajar, pode ser diferença, tendo alguma ligação na sua fé. E casando com uma pessoa que tem uma fé diferente da sua, as características pessoais, no sentido de comportamento, de postura diante da sociedade ou da religião, vai ser diferente. Então, o jugo desigual vai trazer para você um grande prejuízo. E outra coisa, não é só você que é religioso que vai sofrer com uma pessoa que não professa a mesma fé. A pessoa que não tem a mesma fé ou não tem fé, né, como algumas pessoas dizem que não tem, ela também vai padecer com você no sentido de relacionamento. Quando há jogo desigual no sentido religioso, não é apenas uma parte que sofre, as duas partes, tanto que crê aquele que não crê. Um tenta puxar para um lado e para o outro. Tenta imaginar uma canga, como diz no interior, ou um jugo no lombo de dois animais para puxar uma carga, só que são de tamanhos diferentes. Isso é de jugo desigual. Eles querem ir para caminhos diferentes. Têm naturezas diferentes. São de raças diferentes. São animais com estrutura diferente. Um vai prejudicar o outro por colocar força demais. E o outro por não poder acompanhar o mesmo ritmo. Ou por não ter a mesma altura, mesmo sendo da mesma raça. Se for desigual, vai criar problema. Então, quando você quer procurar alguém para se casar, tem que observar a questão de jugo desigual. Pode ser religioso, tá? Pode ser racial. Todos nós somos iguais? Em tese, sim. Mas tem pessoas que, dependendo da influência familiar sobre si, ou como ele se envolve com a sua família, nesse sentido pessoal, a diferença racial pode ser um grande impedimento para a sua permanência no relacionamento. É preciso, Deus talvez não seja contra você, ou aliás, Deus não tem nada contra isso. Um homem, o negro casar com o branco, com a branca, ou vice-versa. A raça negra, a raça branca, enfim. Qual o problema? Não tem nenhum problema quanto a isso diante de Deus e talvez diante da sociedade. Mas você, como pensa a respeito disso? Sua família, como você se relaciona com ela? Como ela entende sobre isso? Você supera essa diferença? Você que é o branco ou que é o negro, o moreno, o branco. As diferenças no sentido social. Você acompanha o outro. É preciso conhecer o outro para saber a questão das diferenças do jugo, se é igual ou desigual, se é quase parecido, como que é? Você precisa saber, você vai acompanhar o ritmo do outro. Você tem pensamentos parecidos, seus sonhos, seus projetos, seus planos. É possível incluir o outro sem prejudicá-lo. Então, nós como cristãos pensamos, vamos orar, até descobrir quem é a pessoa, e isso não é necessário. Eu preciso orar para que Deus me dê graça para encontrar a pessoa que eu já tenho na minha mente as características escolhidas. Deus proporciona você encontrar a pessoa que mais adapta com você, mas a escolha é sua. Você gosta de um estilo de pessoa, Deus não vai dizer, não, você tem que casar com essa aqui, mesmo sendo diferente do que você queira. Não, então a escolha é sua. Deus só prepara o meio de você se encontrar com a pessoa certa. Deus vai te dar o discernimento para você encontrar a pessoa que você na mente já tem aquela imaginação do tipo de pessoa que você quer. Tá? Deus interfere em vários aspectos, mas ele casar é bíblico, mas não é mandamento. Você escolhe casar ou não casar?
É você que quer a pessoa rica ou pobre. E aí os caminhos vão te levar à pessoa certa ou à pessoa errada, se não houver discernimento nessa postura da sua parte. É preciso entender por que eu quero aquela pessoa. É por causa que tem as características que eu me adapto a ela e ela também se adapta a mim, porque somos seres cheios de imperfeições. Quando você é muito cheio você é perfeccionista, você vai ter complicações antes e depois. Então, a escolha é sua, não é de Deus. É preciso entender. Julgo desigual, social, racial, religioso, cultural, familiar, financeiro. Você consegue superar essas diferenças que você encontra na outra pessoa? Isso você tira de letra, não vai trazer nenhum prejuízo para você? Não contraria a sua fé? Dá para andar de mão dada com essa pessoa, mesmo com essas diferenças que é possíveis acontecer? Não fere os seus princípios de crença, não fere os seus princípios sociais, raciais, não é prejudicial à sua postura como marido pós-casamento ou como esposa? Você saberá responder. Então, por isso, tem que conhecer a pessoa antes. Cuidado com esse relacionamento baseado em fantasias, só na aparência ou no blá 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 no seu ouvido. Analise bem, conheça a pessoa, faça amizade, conheça os amigos da outra pessoa, seu pai e a sua mãe. Você, moça, veja como o rapaz, antes de se comprometer com ele, você, moça, veja como o rapaz trata a sua mãe. Você, rapaz, veja como a moça trata o seu pai. Porque há muita semelhança do tratamento da moça em relação ao seu marido, assim com aquilo que trata o seu pai. E assim o rapaz como trata a sua mãe. Nesse sentido, não é que o pai será... não é a imagem do pai que a moça tem que ver, que o rapaz tem que ver, um olhando para o outro, a imagem do pai, da mãe, dele ou dela. Não é esse sentido, mas sempre é o tratamento no sentido da moça para com o rapaz, da rapaz para com a moça, observando como se trata seus familiares. Então, não há um decreto, não há uma regra. Como saber? Você analisa. Primeiro você tem que estar consciente o que você quer para você, que estilo de vida. Quais as pessoas que se adaptam a você. Tentar tirar aquilo que você perceba que é uma perfeição não existente. É preciso entender que é possível encontrar alguém que você seja feliz. Você, rapaz, pode ser feliz, mas tem que tomar atitude na hora certa. Observe, ore a Deus, peça a Deus direção, para que você mesmo não se engane, para que a outra pessoa também não se engane, para que você não seja manipulado pela sua própria consciência, mas que seja conduzido por Deus à pessoa que você está procurando as características e que você consiga enxergar isso nela. Mas a escolha sempre é sua. Não pegue fatos isolados, seja lá onde for, baseado em uma circunstância, ou que alguém casou por revelação, profecia, por indicação, por um profeta, tal, para basear o seu, porque são coisas diferentes, são experiências diferentes, que não são regras, são relatos e não regras para a sua vida. Então, é a sua vida. A maneira que seu pai encontrou com sua mãe, ou sua mãe encontrou com seu pai, a forma como se deu não significa que vai repetir com você. É uma experiência pessoal de cada um. Deus pode nos ajudar a encontrar e mudar essa situação, mas a escolha sempre será nossa, caso ou não caso. Eu consigo me adaptar com essa pessoa ou não? Os seus princípios ferem os meus, ou os meus ferem os dela ou não? Dá para viver com essas diferenças? Sim ou não? Eu preciso analisar isso e vou ter uma conclusão emocional, psicológica, espiritual, se aquela pessoa é a pessoa certa para mim. Amém? Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus,
Compartilhe vídeos, envia para os seus amigos. Não esqueça, se inscreva e dê um like aí para nós. Agora mesmo, se você gostou desta palavra, compartilhe com seus amigos. Deus abençoe.